Noite aos meus irmãos queridos de Mucuri. Eu não tenho nem como dimensionar a vocês a gratidão, o carinho que eu tenho por esses irmãos de Mucuri. Assim, é uma coisa que não dá nem para descrever. E eu agradeço tanto o convite por esta oportunidade, mesmo à distância. É gratificante saber que os irmãos de Mucuri estão em sintonia, que estou chegando até eles, e isso é muito bom. Mas eu queria, antes de começar, eu queria fazer aqui um lembrete do nosso irmão querido, não sei, atribui-se a ele, com relação ao problema que atravessa o mundo hoje. Ele já dizia, o Cassimiro Cunha, que ele dizia que no que concerne a matéria, a Terra não tem saúde. É um mundo de muitos males, ainda não tem o remédio da virtude. Toda criatura que nasce no planeta, mesmo que se sinta feliz, guarda um traço de amargura, um sinal, uma cicatriz. O orbe inteiro, neste momento, por enquanto, não passa de um hospital, onde se instrui cada um, onde aprende cada qual. Sobre a sua superfície, não sorria e nem zombe de ninguém, porque desde que esteja na carne, és um doente também. Já era uma previsão daquilo que nós, todo feliz e tudo, mas no fundo a gente tem uma doençazinha na alma, no corpo, e ignoramos isso, zombamos da dor dos outros, esquecemos da nossa. Nós vivemos hoje num mundo onde o virtual afastou o ser humano, de certa forma, uns dos outros, de tal forma que dá para sentir o peso da distância. Ultimamente, eu convivi na natureza, prestando serviço numa empresa lá do oeste da Bahia, e era na natureza, era observando o comportamento dos animais, dos pássaros, e eu via como nós estamos distante da disciplina que é o trabalho dos animais, o trabalho da natureza, das florestas, do ar, do tempo. Então, tudo isso era um motivo de reflexão para mim, saber, puxa vida, nós recebemos tanto benefício e não valorizamos, né? É, é, o homem ainda se julga muito acima daquilo que deveria ser, da realidade que deveria ser. Então, quando eu olho, certa vez, olhando lá para o céu, vendo o sol abrasador, aí eu lembrei do nosso irmão que falava que o sol é uma fulgurante tocha acesa que flameja sem pausa nem escala. E o homem, quem de nós usaria apagá-la? Se algum dia acontecesse isso, só seria o autor da natureza. Então, quando eu vejo essas coisas, passava por aquilo, eu ficava pensando que nós temos muito que aprender, mas muito mesmo. Fala do sol, fala das flores, fala dos pássaros, fala dos peixes. E hoje, por exemplo, antes de eu dar prosseguimento na natureza, eu queria lembrar que hoje é o dia da consciência negra, que é um dia muito significativo para nós, para a nossa cultura, para os nossos irmãos. Eu quero lembrar aqui também uma obra de um autor que é da nossa cidade, homenageando os nossos negros, e ele falava mais ou menos assim: sou negro, aquele que em década não muito distante eu era uma mercadoria rotulada, destinada à venda. Eu tinha apenas um valor comercial. Era um ser sem voz, sem honra e sem dignidade. Mas eu tinha alma, caráter, personalidade, vida. Vida porque nas minhas veias corria o sangue humano. Eu sou aquele que conquistou o direito da liberdade e da igualdade. Mas ainda vive preso pelo preconceito, recriminado por um passado de dor, de humilhação e de vergonha. Mas no meu peito batia um coração
impulsionado pelo sentimento nobre e forte chamado amor. Mesmo assim, não sou reconhecido, porque a cor da minha pele continua sendo um véu que oculta a minha existência. Sou negro. E a minha cor restringe os meus horizontes, diminui minha chance de vitória e limita o meu espaço na sociedade. A minha cor é como uma sentença que me condena a ser ninguém. Sou negro, aquele que entre vexações e chibatadas plantou a cultura deste país. Com meu suor, eu reguei a riqueza de um povo e com a força dos meus braços ajudei a edificar essa nação, que ainda me humilha e não reconhece o meu valor, porque sou negro. Mas eu sou gente e tenho o direito de ser tratado como ser humano que sou. Essa mensagem é homenagem aos nossos irmãos hoje, nesse dia dessa consciência negra, que ainda existe discriminação pela cor. E eu tenho a esperança de ver um dia essa palavra discriminação riscada de todos os vocabulários, de todos os dicionários, para não existir nem essa palavra discriminação, que realmente é vergonhosa, é dolorosa saber que alguém é discriminado pela cor, pela cultura, a capacidade, pelo financeiro. Então, discriminação não deve existir de jeito nenhum, porque todos nós somos humanos, filhos do mesmo pai, respiramos o mesmo ar, vivemos no mesmo clima, e assim a discriminação dói às vezes. E voltando aqui à nossa convivência com a natureza, olhando o peixe, por exemplo, que a natureza do peixe é diferente da do homem. Ele reserva porções de oxigênio e para as mutações de onde vive. Tem cartilagem resistente, habita na orla e nas profundezas, devora outros peixes para despesa e tem a época do acasalamento, é revestido de escama esse elemento, mas tudo isso é obra da natureza. Conhecemos o peixe elétrico, que nós chamamos de poraqué, aquele habitante dos rios e das águas pretas, que com ele possui certas plaquetas que o dota de um mecanismo fino e com tal cartilagem esse ladino faz contato com muita ligeireza. Quem tocá-lo padece de surpresa, descarga mortífera absoluta, sua alta voltagem eletroculta com os fios da santa natureza. Tudo isso nós não somos capazes de fazer. Temos condições de ver, de sentir, mas ainda não compreendemos a grande força da natureza, porque ela é soberana. Aliás, vendo esses dias aqui, uma leitura aqui, se nós pudéssemos, antes de iniciar nossa jornada, ou deveria ser até uma obrigação para o ser humano, visitar 3 locais antes de começar a jornada, que seria um hospital, um presídio e um cemitério. No hospital, nós íamos entender a importância da saúde, ia ver como é bom ter saúde. No presídio, nós íamos perceber a importância da liberdade. E no cemitério, nós iríamos ver que aquele chão que nós pisamos hoje está sobre os nossos pés, amanhã vai estar sobre nós. Então, haveria, talvez, uma reflexão mais humana e mais profunda no ser humano, ao invés de tanta arrogância que nós observamos por aí no nosso dia a dia. Então, se o ser humano visitasse esses 3 lugares, com certeza, a opinião dele seria diferente com relação ao seu semelhante, a pessoa que está do nosso lado. O nível de cultura nosso hoje diminuiu muito com relação ao ser humano, o relacionamento humano ficou mais áspero, ficou mais difícil.
é desconfiança, é medo, é natural, porque a violência cresce a cada dia, o desrespeito aumenta. O desrespeito, então, nem se fala como existe o desrespeito hoje. E nós, nessas alturas da vida, eu, por exemplo, que já estou, por exemplo, numa fase da vida que, como diz o menino, quem já passou dos 70, do futuro tem medo, porque o tempo anda vexado para chegar no fim mais cedo. Depois do fim é a morte, depois da morte é segredo. Então, a gente tinha a esperança de ver um mundo melhor, um mundo mais alegre, onde as pessoas confiassem mais uns nos outros, né? E respeitassem a natureza, respeitassem a terra, que é ela que nos dá tudo que nós precisamos para viver, nós tiramos da terra. E não existe um respeito para ela. Aí é que nós vamos ver o que vai acontecer e por que está acontecendo isso, provavelmente. Nós sabemos que o que está acontecendo aí não é à toa, não é de brincadeira, tem um significado, né? E eu acho até que as pessoas devem voltar mais a atenção para a nossa natureza, para tudo que ela nos dá. Quando você vê, olhando lá, o inseto feio, asqueroso, saindo da natureza, também vemos as pedras riquíssimas das jazidas, com a cor, a luz, o brilho, a prata, o ouro, cor de milho. Vemos o brilhante, o opala, a turquesa, a joia da pérola da princesa, valiosíssima até. A gente pensa que é vidro, mas não é. É obra da santa natureza. Eu estou cada vez mais convencido que fora da natureza, nós temos que voltar nossa atenção para a natureza para não ter mais desabores, mais tristeza na nossa vida, né? E eu não sei se os irmãos lembram, mas houve um pronunciamento no dia exatamente em 1900, eu até notei aqui, foi em 1969, houve uma previsão de Chico Xavier que há 50 anos haveria uma mudança no planeta. Começaria em 2019, essa transformação, esse acontecimento. Nós esquecemos disso com facilidade, né? Ou há o esquecimento, ou então não se deu importância a isso, a devida importância. O objetivo desse acontecimento seria para evitar uma terceira guerra mundial. Essa entrevista ele deu no dia 19, no dia 20 de julho de 69, em uma emissora de TV, num programa chamado Pinga Fogo. Então, o plano espiritual fez tudo para evitar uma terceira guerra mundial. E era o que nós estávamos vendo, caminhando para essa terceira guerra mundial, o que seria uma catástrofe total para o planeta Terra, porque, segundo a determinação de Cristo, as nações mais desenvolvidas devem respeitar, mais desenvolvida e mais responsável pelo planeta, né? Porque tem grandes potências e elas não estavam se respeitando. Então, a proposta de tudo isso é fazer com que essas nações se respeitem e aprenda uma a aceitar, ou se não, respeitar os desejos da outra, porque uma terceira guerra mundial agora não viria com sabre, com lança, com flecha, com espada, seria armas nucleares, armas de destruição em massa, o que seria uma catástrofe com relação ao nosso planeta. Segundo a versão do Chico, se o homem saberia como começar essa guerra, mas ele não saberia como terminar. E o término dessa guerra ficaria por conta da natureza, porque aí seria terremotos, vulcões, coisas absurdas que talvez não suportássemos tudo isso. Então, a própria Terra, cansada de tanta agressão,
de tanto abuso, de tanto sofrimento, tomaria devida providência para acabar. Não seria o fim do mundo, mas seria uma lição dura, uma lição árdua para nós vivenciar. É claro que o plano espiritual está interferindo nisso. Ele está sabendo de tudo isso, está vendo tudo isso. Só nos resta orar e não expor, nos proteger, saber nos proteger. Vendo os nossos expositores ultimamente, eles têm trazido, vamos dizer assim, assuntos de alta relevância para a cultura humana, mas pouca gente está tendo alcance da mensagem que é vinda de lá. Acha bonito, vê, ouve tudo, mas não compreende. Então, um pouco adianta você ouvir uma mensagem e não entender ela. Você não entendendo, você não vai vivenciar. Você precisa entender o que o mensageiro está trazendo. E o céu já se cansou. Se cansou é força de expressão. O céu sempre mandou mensageiros entre nós, até pessoas humildes do nosso lado, pessoas simples que trazem do nosso lado para nos ensinar. E nós temos que continuar aprendendo com tudo e com todos. E seria muito bom para nós prestar mais atenção no que acontece à nossa volta, antes de impor normas e impor. Desculpe, desligar esse celular aqui. Antes de impor condições, antes de humilhar as pessoas, antes de querer estar acima de todos, nós temos que respeitar os nossos semelhantes. Não vai ter outro jeito para nós. E a lição, ela acaba sendo dura se não observarmos direito as recomendações do Evangelho. Porque nós sabemos que caminhar com Jesus é uma trajetória difícil, muito difícil, que muitos não estão dispostos a seguir. Mas é a única maneira que assegura a nossa chegada, é caminhar com Ele. Então, ele já falava que quem quiser ser discípulo dele tem que renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir ele. E nós já ouvimos isso milhares de vezes, principalmente o trabalhador da casa espírita já ouviu tanto convite de Jesus, tanta coisa falando sobre a vantagem de seguir ele, mas seguir Jesus não é fácil. Seguir Jesus impede de eu torcer para o meu time de futebol, impede de eu assistir minha novela, e eu não quero isso. Então, eu prefiro o lado mais divertido, entre aspas, né? Mas uma hora nós vamos aprender que caminhar com ele é necessário. Não tem outra saída. Nós vamos ter que nos render. E o prazo que os benfeitores deu foi longo. Se os irmãos fizerem a conta aí, tem 50 anos que Chico deixou essa mensagem para nós, esse sinal de alerta, para que a gente pudesse refletir, que a gente pudesse analisar e cada um fazer a sua parte, porque eu não posso consertar o mundo, não cabe a mim consertar o mundo. Então, cada um tem que fazer a sua parte. Eu tenho que convidar as pessoas a fazer a parte dela e eu tenho que fazer a minha, naturalmente. Não é? Isso tudo a gente aprende no dia a dia. Você olha uma árvore, no verão ela tem uma aparência, no inverno tem outra, no outono tem outra. Né? Então a gente tem que considerar essas mudanças e colocar elas em nós. Como eu me comporto hoje? A vida já me deu muitos anos de vida, de vivência. O que eu fiz desses anos? O que eu deixei para trás desses anos? De bom ou de ruim? Né? Então eu tenho que deixar um saldo positivo. Se eu não agir dessa forma, vou passar por aqui e nada terei feito em meu benefício. E seria muito bom você poder fazer em seu benefício, mas também em benefício dos outros. Se Deus me deu uma luz, eu tenho que saber usar ela. Que direção que eu vou apontar essa luz? Que direção que eu vou apontar para os meus semelhantes? A quem que eu vou querer iluminar?
Então, tudo isso nós temos a possibilidade de fazer a cada dia e não fazemos, né? Então, nós encontramos pessoas hoje com essa. Eu tiro isso, eu via hoje em dia na rua. Eu vi essa hoje. Pessoas com mais medo de morrer do que com vontade de viver. Pessoas que estão de uma forma com tanto medo de morrer que não sei aí, como ainda não morreu. Não está com vontade de viver, está com medo de morrer. Então a gente tem que alertar, porque Deus está advogando em nossa causa. Jesus é o nosso advogado, ele está advogando em nossa causa, constantemente. Mas é preciso que a gente valorize essa participação dele na nossa vida. E não deixar, só por conta de Deus, como todo mundo fala, eu entrego a Deus, a situação está ruim, eu entrego a Deus. Não pode, não é dessa forma. É fazer a nossa parte, olhando como eu estava olhando aí, o trabalho operoso da formiga. Gente, se a gente tivesse assim essa disciplina da formiga, eu admiro a formiga pequenina, figadal inimiga da lavoura, no trabalho aplicado à professora. Ela é um exemplo de pura disciplina, através das antenas que combina, no celeiro alheio faz limpeza, o formigueiro é a sua fortaleza, onde cada uma tem emprego. Uma entra, outra sai, não tem sossego, mas quem alimenta ela é o santo poder da natureza. É o trabalho da formiga. Se a gente tivesse a operosidade delas, parar para olhar a disciplina, poxa vida, ninguém passaria tanta dificuldade como nós passamos hoje e vemos passar. E muitas vezes você vê as pessoas com dificuldade e você não pode ajudar, não tem como ajudar, não sabe por onde começar. Então, se a gente começar a olhar os animais, o trabalho deles, que não tem medo, que sabe que tem um tempo, mas não cobra, não queixa. Eu até pouco tempo, era, vamos dizer assim, caçador, gostava muito de caçar. Uma pessoa virou para mim e falou: você já pensou você abater um bicho que tem as vibrações de medo, e você saber que ele tem vibração de medo e você implacavelmente mata ele? Dói no coração, não? Eu fiquei a imaginar, falei, gente, puxa vida, será que é um negócio, a estudar. Porque a gente faz isso por esporte, faz perversidade por esporte, destrói por esporte, e depois, na prestação de contas? Porque ela vai vir um dia. E eu fiquei meditando, de certo, até o ponto de ainda não decidir o que fazer, mas ficou gravado na minha mente essa observação. Você abater algo que tem vibração de medo. Não deveria, né? Os animais deveriam confiar no homem. No entanto, poucos são os que confiam. Muito poucos são os que confiam. Então, meus irmãos, eu acho que nós temos que tomar uma providência com relação à nossa vida já, de imediato. A gente só está pegando no belo, no bonito. Colher é muito bom a colheita. Mas e o sacrifício de plantar, de limpar, de colher? Eu via lá na minha região senhoras já em idade avançada, toda coberta de pano, de plástico, de tudo, enfrentando um sol abrasador, e eu ficava com o coração doendo. Puxa vida, será que Deus está vendo isso? Está, Ele está vendo. A cada um, como diz Jesus, cada um tem que carregar a sua cruz. Outros lá debaixo de um pé de árvore, com um caderno na mão, simplesmente anotando, comodamente sentado, com a garrafa de água gelada ali do lado, e o outro se, se cozinhando no sol abrasador de uma região que 43, 44 graus, 40 graus é normal. Então, se eu vi isso, tinha um motivo, senão eu não teria visto. E serve de reflexão. Puxa vida, será que Deus é ingrato? Não é, a gente sabe que não é. Né? Quantos mundos nós já terminamos e já recomeçamos aqui? E quantos mundos ainda vamos ter que terminar e recomeçar? Quantas vezes já tivemos aqui? E quantas vezes ainda viremos para cá? Então, se eu levar uma bagagem relativamente
suave, mais suave, né? Porque ninguém vai sair daqui santo com certeza. Eu, pelo menos, não tenho esperança de sair santo, porque senão Deus já tinha me levado. Eu já estou com 76 anos, eu acho que já passei, estou bem pertinho do fim. Mas eu estou ficando aqui ainda, porque eu ainda tenho alguma coisa que aprender. E eu espero que esse tempo seja utilizado da melhor maneira possível, não só para aprender, porque um dia a gente aprende, outro dia a gente ensina, essa é a lógica da coisa. E o exemplo é muito bom, exemplo de trabalho, exemplo de ação, de conduta, tudo isso é bom que nós deixemos para os nossos irmãos, sem se preocupar muito com o que já ficou para trás. O que ficou para trás, você não tem jeito de voltar lá de novo para refazer. Né? Estava me lembrando dos cuidados que nós temos. Nós pegamos os nossos filhos com todo cuidado, com todo carinho, com toda coisa. E os filhos dos outros nós ignoramos. Na natureza, como é diferente a natureza. Quantos animais dá vida, morre ali com um animal muito superior para defender um filhote, já outros nem se importam, que é o caso da tartaruga, por exemplo, como você sabe que a tartaruga, que é essa preguiçosa, feia e mansa, que habita os rios e oceanos, e chegar aos 400 anos, para ela, diz que a rotina é confiança. Ela vai na confiança. Ela bota ovos na areia e nem se cansa de zelar por eles como defesa. E o mais bonito é quando nascem os filhotes, com presteza, nas águas revoltas já se joga. E por instinto da raça não se afoga, mas é pelo santo poder da natureza. É os animais nos ensinando. E nós somos ainda, estamos muito longe de alcançar aquela chamada perfeição. E pessoas que sequer conhecem a terra. Nós vemos até irmãos nossos, que alguns dias lá na casa espírita já dá noção de como que é o céu, de como é as coisas, não conhece nem a terra ainda direito, e já quer se apossar do céu, dizer como é o céu. Não conhece nem a vida direito e já quer descrever detalhes de pós-morte, como é a morte. Ora, nem conheceu a vida, já está ensinando coisa da morte. Nem conheceu a terra, já está marcando o lugarzinho dele lá no céu. E a surpresa é muito grande. A gente chega lá e, puxa vida, nada daquilo que eu fiz valeu? A resposta é, pois é, não valeu. Porque não houve assim uma intenção de dividir. Fora da caridade não há salvação. Ninguém pode fugir dessa máxima. Fora da caridade não há salvação. As pessoas que se dirigem a nós para pedir, não cabe a nós julgar se ele está precisando ou não. Podendo, ajude. Até uma palavra, tem pessoas que não precisam do meu dinheiro, tem pessoas que não precisam que eu dê um pão, nem uma roupa, mas precisa da atenção, precisa do ombro, precisa de ouvir voz humana. Até nos grandes centros, quando nós vemos, às vezes, flashes na televisão, milhares de pessoas numa avenidona daquela de São Paulo, Rio, Belo Horizonte, tudo com pressa, nenhum nem cumprimenta o outro, vai passando e vai passando. Então, isso parece uma coisa assim absurda, né? E ficamos, eu fico a me imaginar, a pensar, será que um dia a humanidade vai ser fraterna, mais fraterna? Ou a fraternidade só existe nas igrejas, nos templos? Porque quando você sai dali, é tudo estranho. Ninguém conhece mais ninguém, ninguém dá bom dia a ninguém. Lá dentro é uma maravilha, é uma santidade só. Mas saiu dali, nada. Será que ir na igreja uma vez por semana ou por mês, sentar lá e rezar ou orar, como queira, com o pensamento voltado em outras coisas, sair dali e achar que está quites com a providência divina? Acredito que não é assim. E eu tenho certeza que eu não estou enganado, porque a gente é testemunha de pessoas que têm uma conduta violenta, têm uma conduta áspera com o semelhante. No entanto, domingo está lá na missa bonitinho, todo engravatadinho, toda coisa. Segunda-feira, quando chega no trabalho, é um terror. Já,
Já coloca todo mundo em polvorosa, vem fulano. Eu vi isso, eu convivi com isso. Então, isso tudo para mim foi lição. Quando chega um daqueles supervisores e o povo sai correndo, tem pessoas que até tremem. Agora, esse mesmo cidadão vai lá na missa, reza, diz ele que reza, passa lá 15, 20 minutos e sai. Será que adiantou alguma coisa? Melhorou alguma coisa no comportamento dele? Porque o juiz supremo está vendo tudo isso e deixa que aconteça. Porque nós pedimos a Deus para nos ajudar e Ele nos ajuda em tudo. Ele nos ajuda até a fazer o mal, só que nós é que sofremos as consequências. Eu posso pedir a Deus para prejudicar o meu vizinho, ele pode ser prejudicado, mas eu vou arcar com a minha decisão. Eu vou arcar com os meus atos, não é? Então, respeitar a vida é bom demais. A doutrina é um convite, a nossa doutrina ela é maravilhosa, que ela é um convite nos colocando no rumo certinho. Só que nós não seguimos esse rumo certinho. Ali, acolá, pequenos desvios que aparentemente não têm importância, mas tem pequenos desviozinhos, pequenos atos que a gente fala, eu sei o que eu estou fazendo. Sabe? Será? Sabe, mas tem punição. É comum você ver a pessoa fazer erro e você chamar a atenção e dizer, eu sei o que eu estou fazendo. Sabe, mas está errado. Vai pagar e estará disposto a pagar, porque a vida cobra no momento exato. Eu tenho um amigo que a família dele, toda muito crente, muito católica, e confessava, e aí chamou ele para ir confessar. Ele falou, eu não vou confessar não. Por que você não confessa? Porque o Pai perdoa a gente aqui, a gente se lasca quando chegar lá. Então, na linguagem caipira dele, ele sabia que não adiantava, mas os outros não. Os outros achavam que saía dali kits, dívida cumprida, tudo certo. E bem, não é assim, né? Uma hora nós vamos entender que o Criador não dispensa nada. Ele sempre cobra o mal feito e vai cobrar com... Lá não tem por onde. Os artigos, os parágrafos dele não recebe, vamos dizer assim, violação. Então, meus irmãos, eu quero agradecer muito essa oportunidade de estar aqui falando para meus irmãos queridos de Mucuri. E peço a vocês que me desculpem, eu tinha que fazer um trabalho melhor, eu tinha que apresentar uma coisa melhor. Mas é o hábito da gente falar pessoalmente, sentindo o calor humano, falando na distância, não é a mesma coisa. Você não sente a vibração de amor e de paz dos irmãos presente, né? Apesar de saber que a atenção nos é devida, nos é dada, né? Mas, como eu disse, nós temos certeza que Jesus está advogando em nossa causa e nós vamos chegar lá. Nós vamos conseguir vencer essa fase difícil que nós estamos passando. Dificílima, não é difícil. E eu espero que essa pandemia não alcance nenhum de nós e que o Mestre possa fazer de nós mensageiros de luz, de paz, que possamos orientar os nossos irmãos, estar com eles nos momentos de dor, de dificuldade. É tão bom você saber que você está sendo útil para alguém. É tão bom você saber que alguém confia em você. Quantas vezes você vê a pessoa, eu gosto muito de fulano, mas eu não confio muito nele. Então não adianta, é preferível você não gostar e confiar da pessoa. E eu quero que ele continue a me dar a oportunidade de continuar aprendendo. Porque a gente aprende muita coisa, só querer, não precisa de muito tempo. Eu tive uma vida inteira, aprendi pouco. Quem sabe, dentro de esse pouco tempo que me resta, ele possa permitir que eu aprenda muito mais, que eu seja muito mais humano, que eu seja muito mais amigo, muito mais companheiro. Hoje eu vejo a importância de tudo isso. Talvez eu menosprezei essa situação na juventude, que é próprio, o jovem tem um ponto de vista, quer usar a sua vida aí com liberdade até excessiva, mas hoje não. Hoje a gente sente
a necessidade para dar o exemplo, para amar um pouco mais, para querer perdoar um pouco mais, compreender um pouco mais. É muito importante compreender e que eu possa chegar no final da jornada dizendo assim, puxa vida, valeu a pena para mim ou para alguém, mas que eu possa dizer, valeu a pena. E é isso que eu acho que todos nós devemos fazer, é valer a pena no final da nossa jornada. Porque é como diz o ditado, a vida não tem prorrogação. Quando ela acaba, não tem prorrogação. Você não pode ir ali e falar, não, vou tirar uma segunda via e ficar mais uns dias. Não tem esse jeito. Acabou, acabou. Aí vai ter um outro recomeço, que ninguém sabe como é. Então, prorrogação nela não existe. É aproveitar o momento. Não é nem o dia de amanhã, porque eu não sei como vai ser. É aproveitar o momento. E a oportunidade que surge hoje pode ser que amanhã ela não surja. Às vezes, ela vai passar na minha frente e eu tenho que estar atento para identificar ela, para ajudar, para servir, para fazer alguma coisa útil e boa. Quero agradecer a vocês demais a tolerância e prometo que na próxima vez vamos trazer uma mensagem melhor que não seja de advertência, que não seja de previsão de tragédias, porque ela tá anunciada aí, ela está aí a caminho. Como nós sabemos que Jesus está do nosso lado, que Ele possa ter piedade de nós e dos poderosos, né, que são os causadores de tudo isso. Então, os poderosos são aqueles que têm mais condição, que são os dominadores das nações, eles possam se conscientizar do mal que estão fazendo para a humanidade. E eu espero que ele seja tocado de compaixão pelo que está acontecendo. Então, que Jesus fique com todos, uma boa noite e até uma outra oportunidade, se Deus nos permitir.